Olá, eu sou João Máquina e bem-vindo ao vídeo. E pessoal, faço este vídeo para poder responder algumas questões que são questões comuns para os demais, que alguns que tiveram meu número do celular enviaram uma mensagem pelo meu número e alguns que não têm o fizeram a partir do Facebook. A partir do ano passado recebi algumas mensagens que solicitavam, olha, quais são os, os procedimentos, os passos e para alguém para viajar para fora do país. E no ano passado era uma vez a outra. Então este ano houve uma intensificação de mensagem no Facebook. Então, acredito que tem alguns colegas que estão também fora do país. Acredito que eles também recebem mensagens semelhantes e achei melhor produzir conteúdos que possa auxiliar alguns que podem se interessar dessas informações, dos procedimentos para alguém saia para fora do país. Então, para alguém sair para fora do país. Então, essa intensificação, a partir de final de janeiro e até, até no mês passado, recebi várias informações a procurar saber, olha, como é que alguém, quais são os documentos, quais são os passos, em que condições alguém pode ser aceito para sair do país para ir no exterior. Razão pela qual faço, faço este vídeo para poder responder algumas inquietações similares. Tem alguns que precisam ter essas informações, mas não tem alguém conhecido que está no exterior. Então, para ser esse vídeo será útil para essas pessoas que precisam de informações, mas não tem alguém que tenha alguma experiência eh, para lhes fornecer informações precisas. Portanto, para hoje eu vou falar sobre o processo de imigração. Processo de imigração. Então, neste processo de imigração para hoje, vou arolar os pontos importantes desse processo. Então, vou arolar os pontos importantes desse processo que alguém deve dar em consideração, porque algumas das mensagens até chegava mais longe, olha, como alguém pode sair e até ter a naturalidade de eh, estando fora do país, quer dizer que adquire a nacionalidade de um certo país. Então a razão pela qual aqui vou articular alguns pontos que podem ser importantes para os demais. Então, primeiro ponto é decidir para emigrar. Então, a decisão de emigrar é muito importante. Para tal, precisa saber o que te motiva para emigrar. Se é para fins de estudo, oportunidade de emprego, quer se reunir com algum familiar que está no exterior e de outras formas. Mas estas são algumas as mais que se destacam de estudo, trabalho e reunião familiar.
E depois de identificar o que é que te motiva a querer emigrar, então a partir daqui já é possível escolher o país de destino. Então, escolhendo o país de destino para onde você quer ir, e depois de escolher para onde você quer ir, é preciso de avaliar custos, também a língua, qual é a língua que se fala nesse país, e a cultura, as oportunidades que oferece, que pode encontrar. E isto é muito importante numa primeira fase. Isto estando no país de origem. Então, depois de decidir, então tem aqui a planificação. A planificação envolve as informações sobre o país. Você precisa ter informações das leis desse país, como é que as leis são para os imigrantes, como é que funciona o custo de vida também. É muito importante avaliar o custo de vida do país. Estamos a falar de muito mais de moradia e alimentação. Então precisa de olhar esses aspectos também, educação. E depois de ter essas informações, precisa se organizar financeiramente. Então, se organizar financeiramente para envolver custos para organizar o processo de visto, passagem, de adaptação, e também algumas situações, o, em algumas situações é necessário que mostre extrato para ter o aceite do visto, ter extrato bancário. Então, estamos a falar da organização financeira, que mostra a taxa em condições para se sustentar lá no país de destino. Então, se vai num país que tem uma língua que fala uma língua diferente do seu país, também precisa ter um nível básico. Neste caso, precisa ter um nível básico para se comunicar. E outro ponto é a organização de documentos. Aqui envolve o passaporte, certificado, diploma, e também se é para a reunião familiar precisa ter as cartas de aceite, a declaração que você tem vínculo com o chamante, neste caso a pessoa que está no país do destino. Esse todo documento precisa ser organizado já antecipadamente. Em seguida temos o pedido de visto. O pedido de visto. Atenção, aqui é preciso identificar o visto de acordo com o objetivo, como dizer aqui, das motivações. Então, depois de você decidir por que é que você quer emigrar, você vai, a sua decisão daqui vai se adequar mais ao tipo de visto que pretende ter. Então, tem aqui o visto de estudante, trabalho de reunião familiar, e também tem outros vistos de turista, mas pelos vistos que o interesse das pessoas que me mandam mensagem não é de visto de turista, é de visto de alguém que possa ficar por mais tempo, tendo em conta que o visto de turista tem máximo de 90 dias para estando no exterior. Então o interesse das pessoas que entram em contato comigo não é do visto do turista, por isso aqui não faço menção do visto de turista. Faço menção desses vistos que alguém pode ficar por mais de um ano. Por mais de um ano. E
Também neste tipo de visto tem o visto no contexto dos países falando de língua portuguesa, temos aqui o visto da CPLP. O visto da CPLP também é muito importante, mas no portal de algumas embaixadas não está disponível esse tipo de visto. Que faço menção de vistos que está disponível nos portais dessas embaixadas, por exemplo. Depois de identificar o tipo de visto que se adequa à sua motivação, é preciso submeter esse pedido a uma embaixada ou consulado. Então, é, tem procedimentos, precisa seguir esses procedimentos e os requisitos também, de acordo com o tipo de visto. As exigências são similar, mas o ponto principal é, entre todos esses, o mais importante é que todos precisam de ter passaporte. Então, por isso deve seguir todos os requisitos. Estamos aqui em algumas situações podem existir entrevistas, apresentar comprovantes, estamos a falar de extratos bancários que mostram que estás em condições de custear a sua despesa no exterior. Então esses comprovantes podem ser financeiros e acadêmicos que mostram que realmente você já tem aquele nível para poder continuar, se é para estudos, trabalho e por aí em diante. E também temos o ponto chegada ao país de destino. Então, ao chegar no país de destino, precisa dar entrada, fazer uma entrada legal, quer dizer que no ponto fronteiriço legal do país. É a partir daí em que passará da migração ou da Polícia Federal, neste caso, para o carimbo do, do, do seu visto, quer dizer, que diz respeito que o cidadão já entrou no país. Já entrou no país. Então é a partir dessa data em que o prazo da sua permanência no país começa a contar. A partir da data que dá a entrada, que é carimbado a entrada no seu visto, neste caso no teu passaporte. E tem aqui a adaptação e integração, que envolve você pode se adaptar na área de trabalho, se seu objetivo for de trabalhar, e depois no início de estudos também precisa entender como é que é a adaptação de acordo com o currículo de cada país. A adaptação climática quer dizer que também a sair de um certo ponto pode encontrar um certo clima diferente do país de origem, para o efeito precisa se adaptar. Também a adaptação cultural, a cultura, também a socialização em si com as pessoas. E se for o caso em que a língua é diferente do seu país de origem, precisa aprofundar mais o conhecimento da língua para se comunicar melhor. E temos autorização de residência. Então, em alguns casos, dentro de 90 dias, deve-se fazer presente a uma entidade para poder ter autorização de residência. Depois de dar entrada, depois de entrar no país, tem um prazo de 90 dias para chegar a uma entidade e de darem a autorização de residência. E tem provisória numa primeira fase, estamos a falar de temporária, e daí vai renovando de acordo com o tipo de visto e o que a lei prevê. Também o cumprimento de requisitos para essa autorização. Também, se é para renovação, deve ter um tempo mínimo para o efeito.
E também para renovar é preciso que, além do tempo mínimo, temos a ausência de crimes. Precisa ter, não ter crimes que possam dificultar a sua renovação. Temos aqui residência permanente. Se você quer ter uma residência permanente, deve entender que após alguns anos, isso varia de um país para outro, Lá mais para diante vou falar no contexto do país em que eu estou, e em que as pessoas me perguntam, vou abordando ponto por ponto, também fazendo menção do país em que me encontro. E também de outros países que eh, eh, têm mesmas leis similares, posso dizer assim. E o que ajuda a residência permanente? Ajuda a, a se estabilizar melhor no país, porque tem algumas oportunidades que é preciso que você tenha residência permanente. Então, depois de ter residência permanente, tem aqui o pedido de nacionalidade. Então, requisitos comuns é ter o tempo mínimo de residência legal, quer dizer que o país tem um tempo determinado. Após alguém ter a residência permanente, deve ficar tanto tempo para poder solicitar a nacionalidade. Também um ponto crucial é que deve ter ausência de antecedentes criminais, quer dizer, não pode ter na sua ficha, não pode ter anotações de crime na sua ficha. E temos submissão do pedido das autoridades competentes. Então isso precisa entender em cada país onde é que é feita a submissão do processo. Então, em seguida temos a aprovação e a obtenção da nacionalidade. Então aí depois de dar a entrada do processo, vai-se analisar esse processo. E daí terá o juramento de fidelidade para em alguns países tem essa exigência que você vai jurar para não trair, porque é questão de soberania neste caso. E em seguida tem aí a questão de emissão de documentos. Tem o registro geral, tem bilhete de identidade, passaporte também terá direito. Por fim, temos direitos e dever do cidadão. Claro, após ter após a aprovação da nacionalidade, tem direito, neste direito está o direito de voto. Também acesso a alguns benefícios que quando alguém não é nacional já não tem acesso a esses benefícios sociais. Além de direitos, também tem deveres. Estamos a falar de fiscais e assim como cívicos. Então, esses são os pontos importantes do processo de imigração, que precisa se ter muita atenção para o efeito. Então, nos próximos vídeos vou desenvolver com precisão ponto por ponto, fazendo relação do país em que me encontro.